A número legal declara aberta a 9ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 8ª sessão realizada no último dia 1º de abril. Se não houver objeção, vou dar por aprovado. Está aprovado. Se algum dos senhores conselheiros desejar fazer uso da palavra, toma a palavra o eminente Dr. Rafael Demarque, representante do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse processual em alguns dos itens ao nosso cargo no dia de hoje. Excelência, o Ministério Público na data de hoje não tem interesse em sustentação oral ou vista antecipada dos processos. Ok. Então, passamos à nossa ordem do dia. O item 1 da pauta, relato, trata-se de contas, prestação de contas anuais da Fundação de Estudos e Pesquisa Agrícola Florestais, FEPAF, exercício de 2010. Verificado nos autos, atos praticados não apresentam falha que pudesse comprometer o exercício de 2010. Acompanha a Unidade de Economia, que atestou os resultados satisfatórios nos índices constábeis, bem como a boa situação financeira, a qual apresentou um lucro de 7.280.000. Nessas condições, voto pela regularidade com recomendações das contas relativas ao exercício 2010 da FEPAF. Fundamento no artigo 33 e 34, sem prejuízo das recomendações no corpo do voto. Dou quitação aos responsáveis, excetuando-se da presente decisão todos os atos pendentes de julgamento por este tribunal. Em discussão, votação, aprovado. Item 2 da pauta, trata-se de contrato da FDE e a construtora Itajaí, pré-moldado de contrato para a construção de ambientes complementares em sala de aula. Deixo de acompanhar os órgãos da Casa e PFE que propugnaram pela regularidade no exame. Não vislumbro como afastar as falhas apontadas pela fiscalização. Trata-se de uma vez de licitação realizada pela FDE, na qual diversos proponentes foram desclassificados em razão de condições impostas pelo edital quanto à aceitabilidade de preços unitários. A exemplo de outros julgamentos, também de interesse da FDE, observo que, no caso, as mesmas falhas ocorridas no TC 11.107, 30.627, 11.777 e 20.638, já julgados em grau de recurso, a origem não observou o disposto no artigo 48 da Lei de Regência. No caso em tela, segundo esclareceu, o valor da proposta declarada vencedora foi de 8 milhões. Ocorre que os preços, as melhores ofertas com base no mapa comparativo, correspondem a 7.300 e 7.900, o que não se explica as suas desclassificações por ter o menor preço ofertado. Patente o descumprimento do princípio da razoabilidade. Por esses motivos, tendo a nossa jurisprudência pacífica, repilo a metodologia de classificação no julgamento final, comerciais aplicados. Por fim, não resta justificada a desclassificação e, em face do exposto, quanto ou disposto no inciso 21, artigo 37 da Constituição, a inobservância dos índices de liquidez geral, consolidada da jurisprudência desse tribunal e considerando aí não atendimento aos princípios constitucionais como da economicidade, voto pela irregularidade do contrato de licitação, aplicação do inciso 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709. Em discussão, votação, aprovado. Item 3. Trata-se de contrato da Sabesp e a empresa ND Bombas AG Tec. Fornecimento de bombas para o sistema de acionamento de recalque de água. Relatório disponibilizado. Acompanha a fiscalização e o MPC que propuseram irregularidade na matéria em exame. Exigência de atestado de conformidade emitido pela Sabesp. Observe que a questão foi enfrentada em outros processos, o que não ocorreu no presente ajuste. Nesse caso, tendo em vista que a licitação são posterior à decisão do tribunal, entendo que a questão não possa ser relevada. Diante do exposto, acolho a manifestação, considerando a ofensa à súmula 14 e 17, voto pela irregularidade do contrato da licitação que o precedeu. É o meu voto. Excelência, eu vou pedir vista do processo, porque na semana passada o Pleno aprovou, em exame prévio de edital, esta exigência por parte de edital da Sabesp. Então, eu solicito vista com o retorno. É regimental. Seguido. Ok. Vistas, portanto, do item citado ao conselheiro Robson Marinho.
Relato os itens 4 a 8, em conjunto, tratam-se de contratos da DR, da USP, FDE, Secretaria de Turismo, Secretaria do Trabalho. Autos tiveram manifestação favorável de PFE e do Ministério Público e dos órgãos da Casa. Meu voto é também pela regularidade dos contratos, convênios aditivos que antecederam com as recomendações propostas. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Tem a palavra agora o conselheiro Robson Marinho para os itens 9 a 13. Senhor presidente, senhor conselheiro Sidney Beraldo, senhora procuradora da Fazenda do Estado, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor secretário-diretor-geral, minhas senhoras, meus senhores. O item 9 da pauta, contas do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, IMESC, exercício 2009. Instrução à unanimidade pela regularidade das contas, o meu voto acompanha a instrução. Em discussão, votação aprovada. O item 10, termos de aditamento de recebimento provisório e definitivo, de devolução da caução e de encerramento das obrigações contratuais relativos a contrato celebrado entre a FDE e a construtora Itajaí para a construção de prédio escolar em estrutura pré-moldada. Relatório encaminhado com a manifestação dos órgãos técnicos. Aqui incide o princípio da assessoriedade na medida que licitação e contrato já foram anteriormente julgados irregulares, portanto, pela irregularidade do aditivo. Em discussão, votação, aprovado, voto relator. O item 11 é um convênio firmado pela CDHU com o município de Casa Branca, tendo por finalidade a produção de 42 unidades habitacionais. Relatório encaminhado, instrução pela regularidade. Meu voto acompanha a instrução. Em discussão, votação aprovada. Se Vossa Excelência permitir, 12 e 13 da pauta. Ok. A instrução é unânime pela regularidade. O item 12 é uma prestação de contas decorrente de convênio firmado pelo Departamento Regional de Saúde de Araçatuba com a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba para a execução de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais no exercício de 2010. O item 13 é uma prestação de contas decorrente de convênios realizado pela Secretaria da Educação, Diretoria de Ensino de Capivari, com várias prefeituras para o transporte de alunos, exercício 2012. Instrução unânime pela regularidade dos atos praticados. Meus votos acompanham a instrução. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Palavra agora o conselheiro Sidney Beraldo para os votos estaduais a seu cargo. Senhor presidente, conselheiro Antônio Roque Cittadini, conselheiro Robson Marinho, nossa procuradora da Fazenda, doutora Evelyn, do Ministério Público, doutor Rafael Demarque, doutor Sérgio Rossi, senhores funcionários. Relato o item 14. O item 14 trata do segundo e o terceiro termo de prorrogação, aditamento, retificação e ratificação a contrato celebrado pela Fundação Casa com a MVG Engenharia e Construção Limitada para a construção de 2 centros de atendimento socioeducativo ao adolescente. Instrução favorável, acompanho o PFE e o Ministério Público de Contas e voto pela regularidade dos referidos termos e pelo conhecimento do ato de rescisão unilateral do contrato. Em discussão, votação, aprovado, voto relator. Item 15, em exame contrato precedido de pregão, celebrado pela Fundação Padre Anchieta com a Sodexo, Paz do Brasil Serviços de Comércio S.A., para fornecimento de vales refeição. Instrução favorável, conforme relatório previamente disponibilizado a Vossas Excelências. Os apontamentos efetuados pela fiscalização remanesceram, após os esclarecimentos efetuados pela Fundação, falhas de natureza formal, que podem ser conduzidas ao campo das recomendações. Acompanho assim a TJ e PFE e voto pela regularidade da matéria, com as recomendações e advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação, aprovado.
Relato em conjunto, senhor presidente, com a permissão de Vossa Excelência, os itens 16 e 17. Ok. Item 16 trata do primeiro termo de alteração a contrato celebrado pela Sabesp com a Seda Transportes e Logística Limitada, tendo por objetivo aditar 25% ao contrato celebrado para transporte de cargas especiais. E o item 17 versa sobre o contrato precedido de concorrência internacional e de 2 termos aditivos celebrados pelo IPT e a Manufacturing Technology para aquisição de máquina para sondagem. Também em julgamento a execução contratual e o termo de recebimento definitivo, os relatórios individualizados já disponibilizados a Vossa Excelência. Instrução unânime favorável nos 2 casos. Meu voto caminha no mesmo sentido. Voto, pois, pela regularidade da matéria. Em discussão. Votação. Aprovado o voto do relator. Com os agradecimentos à doutora Evelyn Moraes de Oliveira, digna representante da Procuradoria da Fazenda, encerramos a nossa sessão estadual e começamos a nossa sessão municipal. O item 18, a meu cargo, trata-se do contrato da Prefeitura de Igaraçu do Tietê. Acompanha o entendimento SDG quanto à improcedência da representação, não restou caracterizada ilegalidade arguida na inicial. Dentro do exposto, voto pela improcedência e arquivamento. Em discussão, votação aprovado. 19. Aqui trata-se de contrato da Prefeitura de Campinas, Comercial Agrícola Converge. Disponibilizei relatório. A municipalidade, após apresentar seus esclarecimentos quanto aos apontados, obteve êxito, tendo em vista que, mesmo sendo considerado falha formal, a municipalidade esclareceu. Acompanho a manifestação da casa e voto pela regularidade dos termos submetidos a exame. Em discussão, votação aprovado. Item 20, Prefeitura de Bauru e Petrobras, justificativas apresentadas pela municipalidade não são consistentes o suficiente para afastar as questões suscitadas pelos órgãos da Casa. Acompanho as manifestações desfavoráveis, voto pela irregularidade da licitação, contrato, bem como dos termos aditivos, com cópias à Câmara e Prefeitura local para as providências. Em discussão, votação aprovada. 21. Aqui é contrato do Serviço Municipal de Águas e Esgoto de Mogi das Cruzes e a Drucker Galas, Engenharia e Construção. Apontado no parecer legal da ATJ que o edital trouxe cláusula restritiva, decisão referente ao TC 34.212 que proferi na primeira Câmara, em contrato também da Prefeitura, já havia votado pela irregularidade. Nessas condições, considerando o conjunto das impropriedades constantes, acompanha a manifestação dos órgãos técnicos pela irregularidade da licitação dos termos, cópias à Câmara e Prefeitura de Mogi das Cruzes para as providências de estilo. Em discussão, votação aprovado. 22, Mairinque, Prefeitura de Mairinque e Jundiá, Transporte Turístico. Justificativas apresentadas pela origem não foram capazes de afastar as falhas inúmeras apontadas, tendo em vista a contratação que exame infringiu diversos pontos do diploma de licitação. O restante demonstrado que a exigência constante edital causaram a restrição. Consigno que o termo de aditamento e prorrogação estão contaminados pelo vício principal. Voto pela irregularidade do procedimento na modalidade de concorrência, cópias à Câmara e à Prefeitura de Mairinque para as providências. Em discussão, votação aprovado. 23, Serviço Municipal de Ambiental de Santo André, empresa H. Guedes Engenharia. A municipalidade não logrou êxito em justificar a restrição contida no edital, comprometida a competitividade, de modo que das 108 empresas que retiraram o edital, apenas 6 participaram. Ocorre que, no caso, a ausência de previsão da formação de consórcio, que, conforme a manifestação da própria origem, a alta complexidade, restringiu a participação do certame, uma vez que poucas empresas possuem capacitação técnica e econômica para a realização da obra. Diversidade de serviços constantes do memorial descritivo contempla ainda mais a necessidade de empresas se unirem para a realização completa do objetivo pretendido. Voto pela irregularidade da contratação, cópias à Câmara e Prefeitura local para as providências. Em discussão, votação aprovado. 24. Aqui trata-se de contrato de Cajati a EPCCO, Engenharia. Observe que o certame findou
por restrito ao impor exigência de certidão fiscal fora do que é fixado pela lei. Prejuízo comprovado com a violação da súmula 25 desta Corte pela publicação de extratos. Acolho as manifestações de ATJ, SDG e julgo irregulares o pregão, os termos do contrato, remetendo cópias à Prefeitura e à Câmara de Cajati para as providências de praxe. Em discussão, votação aprovada. 25, Catanduva e a empresa Proenge. Contratação de engenharia. Justificativas apresentadas não foram consistentes o suficiente para afastar os apontados pelos órgãos de fiscalização e por SDG. Exigência de talícia restritiva, capacidade técnica operacional, qualificação profissional, visita técnica, tudo comprometendo na escolha da proposta mais vantajosa. Diante do exposto, acolho as manifestações desfavoráveis, voto pela irregularidade da licitação, contrato, cópias a Prefeitura e Câmara para as providências de estilo. Em discussão, votação aprovada. Retiro de pauta o item 26 com reinclusão automática. 27, aqui trata-se da Prefeitura de São José do Rio Preto, EMURB, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SEMAI, Rio Preto Prev, EMPRO, Engenharia Municipal Populares. Observo que não restou comprovada a compatibilidade de preços contratados com os praticados no mercado, uma vez que não foi efetuada pesquisa de preço. Maculado todo o procedimento, exigência restritiva impediu a participação, prejudicando proposta mais vantajosa. Acompanho as manifestações desfavoráveis da Casa e de MPC e voto pela irregularidade da licitação do contrato, remetendo cópias das peças da Prefeitura e Câmara local. Em discussão, votação aprovado. 28. Prefeitura de Vinhedo e Prescom, informático para a prestação dos serviços técnicos. Observo que a contratação violou a súmula 24, comprometeu a economicidade do contrato. Alerta a Prefeitura que, na formulação dos próximos editais, evite agregar o mesmo objeto item tão diversos como fez. Nessas condições, considerando o conjunto da impropriedade, acolho as manifestações da Casa e voto pela irregularidade da licitação e do contrato decorrente, remetendo cópias de peças à Prefeitura e Câmara local para as providências de estilo. Em discussão, votação aprovada. 29, Prefeitura de Rio das Pedras, Sociedade de Assistência Cultural Sagrado Coração de Jesus. Aqui foi constatada a ausência de prestação de contas de parte do recurso transferido. Vieram aos autos parecer conclusivo atestando a aplicação da totalidade dos recursos, mas esse documento não pode ser considerado hábil para a prestação de contas sem o devido comprovante das despesas. Voto pela irregularidade da prestação de conta, condenando a beneficiária a devolução da parte não comprovada. Em discussão, votação aprovado. Itens 30 e 34 em conjunto. Câmaras de Guarani do Oeste, Pariquera Sul, Lorena, Mogi das Cruzes, Serra Negra, todas 2012. Irregularidades apontadas em cada relatório, sanadas com a juntada da defesa ou as falhas remanescentes são passíveis de recomendação. Nas contas de Serra Negra, determina a suspensão do recolhimento de FGTE para os funcionários ocupando de carga em comissão. Julgo regulares as contas aqui em exame, solicito outros sim, relatórios individualizados sendo juntados em cada processo. Em discussão... Senhor presidente, vou acompanhar o relator nos votos, mas sempre que tem oportunidade faço aqui uma observação com relação a um ponto que temos verificado, o crescimento assustador do número de comissionados em relação aos efetivos das câmaras municipais. Nós já discutimos isso aqui na sessão anterior. Realmente, a origem do problema é a lei de responsabilidade fiscal, que vale para o Brasil todo e acaba, em função dos orçamentos dos municípios de São Paulo serem maiores, o percentual permite, não é, um gasto maior das câmaras. Mas, neste caso, Lorena tem 106 funcionários, a Câmara. Já é questionável a necessidade de 106 funcionários para uma Câmara de uma cidade desse porte. E dos 106, 56 são comissionados. No caso da Câmara de Mogi das Cruzes, 162 funcionários, dos quais 106 comissionados.
o dobro do número de cargos efetivos. São apenas para registro. E nós temos que realmente ficarmos atentos a este crescimento que eu acho... fico indignado com isso. Eu quero dizer que concordo com a colocação do conselheiro e eu acho que o caminho, conselheiro Beraldo, a lei de responsabilidade fiscal não vai ser alterada, porque neste ponto, e nem é bom mexer na lei de responsabilidade fiscal, mas ela não será alterada porque esses índices altos que as câmaras recebem, ele só ocorre no estado de São Paulo, porque nos outros estados esses índices, a arrecadação é baixa, então os valores são baixos. E eu sei de várias áreas da administração nos outros estados, especialmente Norte e Nordeste, onde eles reclamam que se aumente os índices. E não é só a Câmara Municipal. Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Judiciário vivem reclamando que querem que aumente, porque a receita própria, a receita do Estado ou do município é baixa. Então, eu acho que nós não temos esperança que vá se mudar a lei de responsabilidade fiscal, até porque são dois Brasis muito diferentes, então não daria. Mas eu acho que nós deveríamos, em algum momento, arbitrar um parâmetro razoável e, a partir desse parâmetro razoável, passarmos a julgar e aprovar ou rejeitar. E nós já fizemos muitas vezes isso. Antes da lei de responsabilidade fiscal, antes de ter a lei de responsabilidade fiscal, nós tínhamos umas normas de responsabilidade fiscal própria aqui. Por exemplo, se criou que o déficit orçamentário não podia superar 3%. Foi uma gritaria geral, todo mundo queria saber de onde apareceu esse 3%. Esse 3% foi arbitrado. Na verdade, nós pegamos porque era um número mundialmente aceito, especialmente naquela época da Comunidade Econômica Europeia, que índices acima de 3% do orçamento acabavam implicando num crescente endividamento dos municípios e do Estado. E nós acabamos colocando isso. Depois veio a lei de responsabilidade fiscal, que infelizmente foi mais frouxa do que nós, mas pela situação do país, né? Então acabou sendo aceitando. Então eu acho que nós vamos chegar num momento que nós vamos ter que arbitrar. Pegar um município aí qualquer, dizer, olha, esse município não pode ter 80% dos funcionários de livre provimento neste número, proporcional à renda e à população. Nós vamos ter que arbitrar e passar a dizer, olha, o que passar disso aqui é um problema para nós. E vamos dizer o seguinte, primeiro nós vamos fazer uma fase de recomendação e depois nós fazemos uma fase de julgamento a quem não cumprir. Vossa Excelência, me permite? Pois não. Em primeiro lugar, eu quero discordar frontalmente da afirmação de Vossa Excelência que a lei de responsabilidade fiscal que ela foi frouxa. Ao contrário, o meu sentimento é de que o Congresso Nacional teve um momento de muita afirmação ao estabelecer limites de gastos para, de certa forma, conter, em grande parte, a grande farra que se observava historicamente no país. Que ela possa vir no futuro a ser aperfeiçoada, que ela possa vir no futuro a ser até endurecida, eu partilho aí sim do sentimento de Vossa Excelência. Agora, vou acompanhar os votos, mas temos que ter claro para todos nós o seguinte: primeiro, o tribunal só pode e só deve ir no limite da sua competência legal. Todos esses cargos foram criados por lei, por leis municipais. Desaconselhável? Desaconselhável. Porque todos os cargos de câmaras municipais, aquilo que são funções rotineiras da administração da Câmara, independente da sua presidência, independente dos vereadores daquele mandato, ou seja, aqueles de caráter permanente e duradouro, todos esses deveriam, é aconselhável e é da lei que devam ser preenchidos mediante concurso público. Agora, por outro lado, aqueles cargos
de assessoria política a vereadores, aqueles que integram, ajudam na assessoria da atuação parlamentar do vereador, aqueles que são ligados ao gabinete do vereador, é aconselhável que sejam cargos em comissão, até porque eles entram com o vereador e saem amanhã com o vereador, caso ele não se candidate, caso ele não se reeleja. Então, eles são automaticamente demitidos para que o novo vereador eleito possa contratar os funcionários da sua confiança. Agora, realmente, falar que a Câmara Municipal de Lorena, com 110 funcionários, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, com 150 ou 170, como disse o vereador, está indo às raias do absurdo. Realmente, os limites estão excessivos, estão exagerados, e a nossa preocupação tem que ser permanente, e aí sim, eu concordo com o presidente. Nós vamos fazer cada vez mais endurecer nas recomendações até o ponto e que, com as excrescências que vão se evidenciando, aí sim dá julgar irregulares essas contas. E no caso das câmaras é pior, porque aí o julgamento terminativo, final, se dá aqui, diferentemente das prefeituras, que nós apenas emitimos um parecer técnico e cabe às câmaras municipais o julgamento político das contas. Então, o importante disso tudo, eu acho fantástico, a grande contribuição do conselheiro Sidney Beraldo é levantar o assunto, é trazer o assunto, repetir, reiterar. E neste particular, até eu concordo com a manifestação permanente e reiterada do Ministério Público de Contas. Quer dizer, no combate à existência de excessivos cargos em comissões nas estruturas das edilidades em detrimento do concurso público, como é o caso da abertura de créditos adicionais, no caso dos prefeitos, sem autorização legislativa. Então, são posicionamentos, conselheiro Beraldo, como de Vossa Excelência, como do Ministério Público de Contas, como do conselheiro Antônio Roque Cittadini, é que o assunto vai sendo debatido, vai amadurecendo, e o sentimento de nós três nessa Câmara já é de tentar endurecer na relação tribunal-câmaras quando houver esses abusos de cargos em comissão. Peço desculpas de ter me excedido. Não. Acho bastante oportuno esse debate. Eu só queria esclarecer o seguinte. Quando eu disse que a lei de responsabilidade fiscal foi frouxa, eu disse ela foi mais frouxa do que nós estávamos aplicando aqui. A lei de responsabilidade fiscal, nós participamos tanto dela, né, Sérgio, com aquele rapaz do BNDES, Zé Roberto Afonso, que foi um dos pais dessa lei, e nós sabíamos das dificuldades que você tem. Ela é um instrumento importantíssimo, mas nós sabíamos da dificuldade que tinha, primeiro porque o país é muito diferente, e segundo porque a União não ia deixar ter lei de responsabilidade fiscal para ela. E o que, na verdade, lamentavelmente aconteceu. Até hoje, não há limite de endividamento. Qualquer louco que chega lá no Banco Central faz título, endivida o país e não tem controle nenhum porque não se criou. Mas nós sabíamos que era difícil, porque duas coisas eram difíceis: o Banco Central e os estados do Nordeste, porque os índices para cá não significam muito. Mas Vossa Excelência colocou muito bem. Primeiro nós vamos recomendar, depois nós vamos começar a julgar e acabar. Conselheiro Beraldo. Com o objetivo até de contribuir para que a gente possa ter um conhecimento mais efetivo do que está acontecendo, eu estou encaminhando um ofício ao nosso secretário-geral, doutor Sérgio, que através da UDESP nós possamos conhecer melhor isso. O número de funcionários, o total per capita que nós temos por Câmara, o gasto, o percentual, fazermos um ranqueamento de gastos, porque de posse destas informações aí nós poderemos ter tomarmos aqui uma decisão, eu diria, mais de consenso e mais real sobre esta questão. Uma peça excelente, uma peça para incluir também estudos sobre os aspectos legais, porque o objetivo é que a gente tome uma providência ali na frente. Nós precisamos saber o limite daquilo que nós podemos fazer no campo jurídico. Perfeitamente. Essa questão da aprovação de lei, eu tenho verificado que temos casos
que foram criados cargos através de lei. Mas a exigência para os cargos são... Quer dizer, nós temos cargos ocupados por pessoas que não têm nenhum preparo, não é? E nós sabemos, né, que nós que viemos da política, que muitos desses cargos são preenchidos com os cabos eleitorais que ajudaram na campanha e que depois são lá premiados com o cargo, sem nenhum preparo e a efetiva realização da função do cargo. Então, por isso que nós temos que observar também esta lei, o que ela realmente exige. Ok, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Eu acho muito positivo a discussão sobre essa matéria. E estamos evoluindo. Vamos começar a rejeitar uma das câmaras, que já fica o parâmetro pronto. Item 35. Contas do Executivo Municipal de Instância Climática de Nuporanga, 2012, apresentando falhas de ordem formal. Índices: ensino 2808, profissionais do magistério 6758, pessoal 50,79, saúde 2337, déficit de 1,44. Assim, voto pela emissão do parecer favorável às contas, excetua os seus atos não apreciados, providências outras correlatas ao parecer a ser emitido enquanto consignado na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovado. Item 36, trata-se de recurso de Iperó contra a sentença que aplicou multa de 500 UFESP. MPC opinou pelo conhecimento e desprovimento, enquanto o SDG foi pelo provimento. Em preliminar, conhecido. No mérito, assim como o SDG, entendo que a multa pode ser excluída, pois houve sindicância interna na Prefeitura de Iperó, realizada antes da decisão dessa Corte, e ainda que não tenha sido aplicada penalidade ao servidor por conta de sua exoneração, consta que a sindicância foi encaminhada para instruir inquérito policial em andamento e também ao Ministério Público. Como ressalvado por SDG, as providências adotadas pelo Ministério Público do Estado se acrescentam àquelas tomadas pela Prefeitura e garantirão eventual ressarcimento. Voto pelo provimento do recurso para cancelar a multa aplicada a Marco Antônio Vieira de Campos. Em discussão, votação aprovado. 37, recurso ordinário Santa Cruz das Palmeiras contra sentença que julgou irregular tomada de preço. Em preliminar, conhecido. No mérito, o recurso não reúne condições de ser acolhido, estipulação de cláusula restritiva no edital, acompanha as manifestações de ATJ e SDG e voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação aprovada. 38, recurso ordinário de Américo Brasilense, sentença que julgou irregular contratação por prazo determinado, multa aplicada de 200 UFESP. Em preliminar, conhecido. No mérito, o apelo comporta provimento. As contratações tiveram amparo na lei municipal que instituiu a Frente Social de Trabalho Temporário, inegável o caráter social envolvido, as contratações buscaram minimizar o problema de desemprego, embora não tenha sido realizado processo seletivo, os contratados passaram por uma seleção prévia dos mais necessitados. Voto pelo provimento do presente recurso para considerar regular as contratações, procedendo ao seu respectivo registro e cancelando a multa aplicada. Em discussão, votação aprovado. 39, recurso ordinário interposto por Marco Antônio Pereira de Rocha, prefeito de Regente Feijó, sentença que julgou irregular contratação. Em preliminar, conhecido. No mérito, além das contratações terem sido efetivadas após a deliberação desse tribunal, não restou demonstrado o caráter excepcional e urgente capaz de justificar. As contratações foram prorrogadas, acabando por afastar o caráter transitório. Voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação aprovado. Item 40, Peruíbe, sentença que julgou irregular prestação de contas. SDG opinou pelo conhecimento e desprovimento. Em preliminar, conhecido. No mérito, não se discute a importância do serviço exercido pelos agentes de comunitário. Os reajustes destinados a pagamento dos seus salários não poderiam vir do repasse efetuado pela PM, a qual deveria ter sido empregado unicamente na atividade relacionada à área educacional. Nessa conformidade, acompanha a SDG e nega o provimento ao recurso. Em discussão, votação aprovado, voto do relator. Palavra ao conselheiro Robson Marinho, itens 41 a 60. 41, exame e representação intentada em face do pregão presencial 8612,
promovido pela Prefeitura de Jacareí, objetivando o registro de preços para fornecimento de móveis para escritório. A instrução é pela improcedência da representação. O meu voto vai se filiar aos pronunciamentos de assessoria técnica de sua chefia, bem como ao Ministério Público de Contas, pois todos os elementos produzidos nesses autos não se revelaram capazes de evidenciar algum desvio da administração em relação aos dispositivos editalícios previamente estabelecidos no ato convocatório, e tampouco se mostraram capazes de evidenciar algum desvio de finalidade no exercício do juízo de discricionariedade do administrador. Eu voto pela improcedência da representação, acompanhando a instrução. Em discussão. Votação. Aprovado. 42 e 43, senhor presidente. O 42, termos aditivos referentes a contrato firmado pelo SAI de Atibaia e Construrban Engenharia para serviço de coleta de lixo domiciliar e comercial. O 43 é um termo de aditamento referente a contrato firmado pela Prefeitura de Avaré com construtora Santos e Rodrigues para a prestação de serviço técnico de engenharia consultiva. Os aditamentos em questão estão maculados em face da aplicação do princípio da assessoriedade e a instrução é unânime pela irregularidade. E assim também são os meus votos, pela irregularidade. Em discussão. Votação. Aprovado. Voto relator. Diferentemente, o 44 é uma licitação na modalidade concorrência e o ulterior contrato celebrado pelo município de Araraquara e o Departamento de Água e Esgotos de Araraquara com o consórcio saneamento Sarima Vector, visando a construção de estação de tratamento de lodo da estação de tratamento da fonte. Relatório encaminhei com a manifestação dos órgãos técnicos. Aqui o meu voto acompanha a instrução, que é toda ela unanimidade pela regularidade dos feitos. Em discussão, votação. Aprovado. Voto relator. 45, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Ok, é regimental. 46, 3 termos de aditamento ao contrato firmado entre a Prefeitura de Suzano e a empresa Pioneira, com a finalidade de prestação de serviços contínuos de saneamento e infraestrutura ambiental. Relatório encaminhado com a manifestação dos órgãos técnicos. A meu ver, somente parte das justificativas apresentadas merece acolhida. Entendo justificada a prorrogação de prazo realizada pelos 3 termos aditivos em exame, que, juntamente com o contrato inicial vigente por 12 meses, totalizou 36 meses, obedecendo, portanto, ao prazo máximo previsto no dispositivo legal mencionado. Contudo, as justificativas referentes ao acréscimo proporcionado pelo terceiro termo aditivo não merecem ser acolhidas. Eu encurto razões, porque essa é a posição da instrução. Eu voto pela regularidade dos termos de aditamento de 5 de janeiro do 9, de 3 do 4 do 9, e pela legalidade das despesas. E pela irregularidade do termo aditivo de 16 do 12 do 9, pela ilegalidade das despesas, e proponho multa de 200 UFES ao senhor Marcelo de Souza Cândido, ex-prefeito do município de Suzano. É como voto. Em discussão. Votação. Aprovado. 47, licitação promovida pela Prefeitura de Montemor para a obtenção dos serviços de fiscalização de ruas e avenidas e o decorrente contrato firmado com a empresa Engebras S.A. Instrução pela irregularidade. Relatório encaminhado, passo ao voto. O meu voto também vai propugnar a irregularidade em face da ausência de publicação de jornal de grande circulação, cláusulas restritivas no edital que redundaram com a participação de um único licitante. Portanto, voto pela irregularidade da licitação e do contrato e proponho multa ao senhor Rodrigo Maia Santos, ex-prefeito ou prefeito à época, no valor equivalente a 200 UFESPs. É como voto. Em discussão. Votação. Aprovada. 48, prestação de contas do exercício 2006, decorrente do termo de parceria celebrado da Prefeitura de Tremembé e o Instituto Itaface, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades relacionadas ao atendimento na área da saúde e ao serviço administrativo de diversos departamentos da Prefeitura, terceirizando o serviço. Instrução pela irregularidade,
o meu voto acompanha a instrução na medida que os reflexos da irregularidade do termo de parceria restaram evidentes nesta prestação de contas. Acolho o relatório da fiscalização. A ausência de discriminação possibilita a utilização do mesmo comprovante de despesa para justificar outras prestações de contas decorrentes de outros termos firmados, não somente com o município de Tremembé. Falhas semelhantes foram identificadas em todas as prestações de contas até então examinadas por essa Corte, decorrente de 3 termos de parceria firmados por aquele município com o Itafaz. Eu encurto razões, proponho a irregularidade da prestação de contas do exercício de 2006, no valor de 825 mil em números redondos, proponho a condenação do Instituto Itafaz para promover o ressarcimento ao erário devidamente corrigido e proponho ainda a aplicação de 250 UFESP de multa ao então prefeito municipal, senhor José Antônio de Barros Neto. É o meu voto. Em discussão. Votação aprovada. 49, retiro de pauta corretora ao gabinete. 50, prestação de contas no valor de 375 mil, repassado no exercício 2008, decorrente de convênio firmado pela Prefeitura de Cubatão com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cubatão. Instrução pela irregularidade. É uma pena, mas não tem como. Do total glosado, deixou a entidade restituir ao erário o valor de R$ 69.179,53, a comportar, pois, no julgamento irregular da matéria. Então, portanto, meu voto julga irregulares as contas prestadas pela APAI de Cubatão, condena a entidade a recolher o valor do débito devidamente corrigido monetariamente. É o meu voto. Em discussão, votação aprovada. 51, prestação de contas de valores repassados mediante convênios com a finalidade de assistência social pela Prefeitura de Presidente Prudente, no valor global de R$ 1.741.000 durante o exercício de 2012. Instrução pela regularidade. Meu voto acompanha. Em discussão, votação aprovado, voto relator. 52, retiro de pauta corretora ao gabinete. 53 a 56, cuidam das contas apresentadas pelas mesas das câmaras de 2 córregos, Riversul, Guará e Santa Cruz da Esperança, 2012. Proponho a regularidade, sem prejuízo das recomendações constantes dos votos individualizados. Em discussão, encerrada a discussão e votação aprovada. 57, contas prestadas pelo prefeito do município de Guaraçaí, exercício de 2012. Atendidas as exigências de natureza legal e constitucional, propõe a emissão de parecer favorável às contas com recomendações. Em discussão, votação aprovado, voto relator. Item 58 é um agravo interposto pela Prefeitura de Garapava em face do despacho que impôs ao chefe do Executivo local multa no valor equivalente a 20 UFESP em razão de não envio de documentos ao sistema Aldesp. Relatório encaminhado, preliminar recurso em termos dele, conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, não há como acolher o pleito da agravante. No caso dos autos, a remessa extemporânea de documentos não possui justificativas pautadas em situação excepcional que permita cancelar a multa imposta, inclusive porque tal procedimento ocorreu praticamente durante todo o exercício de 2013. Portanto, meu voto nega provimento ao agravo. Em discussão, votação aprovado, voto 59. Agora é um recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Águas de Santa Bárbara contra a sentença que considerou irregulares e negou registro a atos de admissão por tempo determinado levados a efeito no exercício de 2009 no município de Águas de Santa Bárbara. E eu quero dizer que, em preliminar, eu conheço do recurso, porque está em termos. O senhor relator conhece, conhecido. E no mérito eu vou dar provimento ao recurso por 2 razões simples. Primeiro, porque está caracterizada a emergência. Foram contratos que em torno de 8 meses. Segundo, porque houve processo seletivo em todos os casos. E terceiro, porque também tem respaldo numa lei municipal. Dou provimento ao presente recurso. Em discussão, o voto do senhor relator. Encerrada a discussão, em votação aprovado. O 60 também é um recurso ordinário interposto pelo prefeito do município de Tapiratiba, em face de sentença que, embora não tenha julgado as contas ante a inatividade da empresa, aplicou-lhe a multa de 300 UFESP, considerando que a inércia da autoridade municipal ao manter empresas sem atividades agindo de forma contrária ao interesse público.
O relatório encaminhado, a instrução é pelo provimento, impregnar recurso em termos dele, conheço. Senhor relator, conhecido. E no mérito eu vou propor o provimento do apelo. Isso porque a entidade está inerte, mas ele tomou todas as providências, está recolhendo parceladamente os atrasos todos de FGTS, de INSS, portanto, ele não ficou inerte. E quando essas dívidas forem devidamente saldadas, aí sim haverá a liquidação da empresa, portanto, pelo provimento do recurso. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo, item 61 e seguintes. O item 61 trata de contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura da Estância Turística de Itu e a empresa funerária Barbieri Itu Limitada para a concessão de serviços funerais. Meu voto acompanha a TJ, o Ministério Público de Contas, no sentido da regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Item 62 versa sobre o contrato precedido de dispensa de licitação, fundada no inciso 4º do artigo 24 da Lei 8666, celebrado pela Prefeitura de Marília, com o Comercial João Afonso Limitada, para aquisição de 41 mil cestas básicas destinadas aos servidores públicos municipais, com prazo de vigência de 180 dias. Instrução unânime favorável. O pregão presencial para aquisição das cestas básicas foi suspenso por esse tribunal, em sede de exame prévio de edital, razão pela qual, encerrada a vigência do contrato anterior, considero presente a situação de emergência invocada. A Prefeitura realizou prévia pesquisa de preço e, julgada improcedente a representação contra o edital, deu prosseguimento à licitação e rescindiu o contrato emergencial, que vigorou por cerca de um mês. Diante do exposto, voto pela regularidade da dispensa de licitação, do contrato e do termo de rescisão. Em discussão, votação aprovada, voto relator. Item 63, trata-se de contrato precedido de pregão presencial, celebrado pela empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, ENDEC, com Bônus Brasil Serviços de Alimentos Limitada, para fornecimento de vale-refeição. Instrução favorável. Meu voto caminha no mesmo sentido. A alegada ofensa à súmula 24 pode ser afastada, uma vez que o item do edital praticamente reproduziu o texto da Lei 8666. Tampouco restou demonstrada a afronta à súmula 30 na exigência de experiência anterior no fornecimento de vale-refeição em cartão magnético, tanto que, como destacou a INDEC, esta Corte já incluiu exigência similar em seus editais. A apresentação de prova de regularidade perante as fazendas federal, estadual e municipal não se configurou em patente restrição à competitividade, tanto que 6 proponentes participaram do certame, não ocorrendo qualquer inabilitação em virtude de tal dispositivo. Diante do exposto, acompanha a TJ e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Agora, relato em conjunto, senhor presidente, item 64 e 65, com a anuência de Vossa Excelência. Ok. Trata-se de contrato precedido de concorrência, celebrado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e a construtora Cronacom Limitada, para execução de obras de conjunto habitacional. Também em exame, representação formulada pela construtora Série Limitada contra possíveis irregularidades ocorridas na licitação. Instrução desfavorável, diante da presença de cláusulas restritivas no edital, notadamente a imposição do número máximo de 3 atestados para comprovação das 11 parcelas definidas como de maior relevância para a aferição da capacidade técnico-operacional, além de exigir que tais atestados viessem acompanhados de certidão de acervo técnico. Foram incluídas nestas parcelas de maior relevância serviços não afetos às empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto, tais como a remoção de famílias e seu acompanhamento social. Também se exigiu
a apresentação de recolhimento da garantia de participação a ser entregue no setor de licitações até 2 dias antes da data marcada para entrega dos documentos. No caso, 50 empresas retiraram cópia do edital, 8 apresentaram propostas e 5 foram inabilitadas, precisamente em decorrência desses dispositivos do edital. Acompanho, pois, SDG e voto pela procedência da representação e pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa de 300 UFESPs. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Item 66, solicito a retirada com retorno ao meu gabinete, senhor presidente. É regimental. Item 67, cuida dos termos de aditamento 2 e 3, a contrato celebrado entre a Prefeitura de Franco da Rocha e a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga para aquisição de gasolina e óleo diesel. Instrução desfavorável, uma vez que os 2 aditivos recaem na mesma impropriedade que levou à irregularidade do termo aditivo número 1. A documentação apresentada não se revelou suficiente para justificar o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, ajustado nesses termos. Voto, pois, pela irregularidade de ambos os aditivos. Em discussão, votação, aprovada. Item 68, em exame, contrato precedido de pregão e termos de aditamento celebrados pela Prefeitura de Orlândia com a Caixa Econômica Federal para serviços de arrecadação de tributos, tarifas e demais receitas de competência do município. Meu voto acompanha a instrução favorável dos autos pela regularidade da matéria. Em discussão, votação, aprovada. Item 69, versa sobre contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de Mogi Guaçu com a construtora Capelano Limitada para execução de obras de adequação de lagoa de esgotos. Instrução desfavorável diante das seguintes impropriedades: a ausência de demonstração da compatibilidade do valor contratado com o preço de mercado, exigência de comprovação de qualificação técnico-operacional mediante atestado acompanhado da CAT, obrigatoriedade de ser a visita técnica realizada pelo responsável técnico da licitante. Voto, pois, pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Em discussão, votação, aprovada. Agora, também com a anuência de Vossa Excelência, relato em conjunto itens 70 a 78. Ok, é regimental. Trata-se de comprovação da aplicação de recursos públicos transferidos pelas prefeituras de Guarulhos, Novo Horizonte, Buritama, Sumaré, Diadema e Mauá, em razão de convênios celebrados com entidades do terceiro setor. Relatórios individualizados já disponibilizados a Vossas Excelências. Acompanha a instrução unânime favorável e voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação, aprovada. Agora também em conjunto, senhor presidente, itens 79 e 80. Ok. Em exame, as contas das câmaras municipais das instâncias turísticas de Bananal, referentes ao exercício de 2011, e de Macatuba, exercício de 2012. Instrução unânime favorável nos 2 casos. Relatórios individualizados, já disponibilizados a Vossas Excelências. As questões referentes aos aspectos econômicos e financeiros, sobre a ótica constitucional e lei de responsabilidade fiscal, estão em boa ordem. Voto, assim, pela regularidade das contas, com as ressalvas e recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. No caso da Câmara de Bananal, determino a adoção de efetivas providências a fim de reduzir gastos com combustível, sob pena de multa e de julgamento irregular das futuras contas, o que deverá ser especificamente verificado pela fiscalização na próxima inspeção. Em discussão, votação, aprovado. O item 81 cuida das contas da Câmara Municipal de Serrana, referentes ao exercício 2012. Instrução dividida, posicionando
CATJ pela regularidade e o Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas, uma vez que a lei complementar editada em 2013 manteve o número de cargos de provimento efetivo e elevou de 16 para 23 os cargos em de provimento em comissão. Relatório já disponibilizados a vossas excelências. O Executivo cumpriu os limites constitucionais e legais com relação às despesas, os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial foram satisfatórios e revelaram situação de equilíbrio. Quanto ao quadro de pessoal, entretanto, a decisão proferida por esta Corte a respeito das contas de 2011 já continha recomendação no sentido da necessidade de ser revista a sua composição ante a existência da quantidade de cargos em comissão muito superior à de efetivos. A Lei Complementar 320, de 16 de janeiro de 2013, noticiada pela Defesa como editada para reestruturá-la, manteve, todavia, a quantidade de cargos efetivos de 7 e aumentou de 17 para 23 os cargos em comissão. Considerando que a decisão das contas de 2011 foi publicada em 6 de agosto de 2013, limito-me, assim, a reiterar a advertência no sentido da necessidade de promover à Câmara nova revisão de seu quadro de pessoal, uma vez que não é admissível, como enfatizado pelo Ministério Público de Contas, que o número de cargos em comissão seja 3 vezes superior ao de efetivos. Diante do exposto, acompanha a TJ, voto pela regularidade das contas, com as ressalvas e recomendações constantes no corpo do voto. No entanto, aplica uma multa de 200 UFESPs ao senhor Valmir Rosa, responsável pelas presentes contas, ante a ausência de adoção de efetivas providências para reduzir o número de cargos em comissão, situação que restou agravada com a ampliação de seu quantitativo. Aqui, no caso, nós tínhamos feito uma recomendação que houvesse a redução do número de cargos. E o presidente não só não reduziu, como mandou uma lei para a Câmara aumentando o número de cargos. Em 2012, verificamos todos eles preenchidos. Estão 25 cargos em comissão na Câmara de Serrana. Então, estou aqui aplicando uma multa ao senhor Valmir Rosa e coloco para apreciação dos senhores conselheiros. Eu vou acompanhar, tranquilo. Mas o mais importante é que a gente tem que verificar, nós temos que verificar, se desses 20 o total de 25 cargos em comissão, como diz Vossa Excelência, quais as funções, quais as competências dos funcionários. Você não pode ter um contador em cargo em comissão, você não pode ter o responsável pela ata, cargo em comissão, o responsável pelo som em cargo em comissão, mas, por outro lado, você tem que raciocinar, se você tem 11 vereadores, se você tiver um funcionário por vereador, você já tem 11 cargos em comissão, um para cada vereador, por exemplo. Então, eu estou de acordo com a tese, estou de acordo que nós temos que atuar para reduzir os cargos em comissão, mas nós temos que verificar principalmente isso, se funções que são típicas e próprias de funcionário efetivo, que tem que ser provido por concurso público, se esses cargos estão sendo, essas funções estão sendo transformadas e utilizadas com o preenchimento de cargos em comissão. Isso é o mais grave. Então, e, logicamente, que temos que conter os limites, né? Então, para informação do nosso plenário, uma certidão emitida pela Câmara de Serrana no dia 27 de janeiro de 2014. Os cargos efetivos vagos, então, cargo efetivo vago, procurador jurídico vago, agente técnico de contábil, 2 cargos, 1 vago, agente administrativo, 2 cargos, os 2 vagos, motorista, também efetivo, vagos. Então, os cargos efetivos vagos. Vamos lá aos cargos em comissão. Assessor jurídico, 2.
preenchido. Diretor administrativo, 1, preenchido. Diretor contábil e assessor administrativo. Aí sim, aí depois tem assessor parlamentar, 2 cargos, e assessor parlamentar, 15 cargos também preenchidos. Mas nós temos cargos comissionados, assessor jurídico, diretor administrativo, diretor contábil. Aí reside o absurdo. Portanto, acompanho Vossa Excelência na aplicação de multa e nessa severa recomendação para que estes cargos que deveriam ser providos por concurso público seja feito imediatamente. Contador, advogado, por concurso. Parabéns, Excelência. Continua em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra. Item 82. Trago para exame as contas da Prefeitura de Capivari, exercício de 2012. Instrução unânime favorável. Relatório já disponibilizados a Vossas Excelências. Foram atendidos os requisitos constitucionais e legais e o déficit orçamentário foi parcialmente amparado pelo resultado financeiro do exercício anterior e em percentual que não tem a capacidade de influenciar negativamente as contas futuras. Quanto às restrições relativas ao último ano de mandato, foram atendidos os artigos 21 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda o artigo 73, item 7 da Lei Eleitoral. Relativamente ao IDEB, os dados coletados indicam que o município apresentou nos exercícios 2009 a 2011 um crescimento no investimento per capita de R$ 2.835,87 para R$ 3.950,36. No mesmo período, a progressão do IDEB nos anos iniciais de 5,5 para 5,7 e nos anos finais de 5,1 para 5,5, ressaltando que os resultados apresentados em 2011 estão acima das metas projetadas para o exercício. Acompanho assim a TJ, Ministério Público de Contas, e voto pela emissão de parecer favorável com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Item 83, em exame, as contas da Prefeitura de Piedade, exercício 2012. Instrução dividida, posicionando-se a TJ e SDG pela emissão de parecer favorável e o Ministério Público de Contas pela emissão de parecer desfavorável. Relatório já disponibilizados a Vossas Excelências. Foram atendidos os requisitos constitucionais e legais, o déficit orçamentário foi amparado por superávit financeiro do exercício anterior e a abertura de créditos adicionais e a utilização de transposição, remanejamento e transferência de recursos sem lei específica, ainda que mereçam sérias advertências, não causaram desajuste fiscal. Quanto às restrições relativas ao último ano de mandato, foram atendidos os artigos 21 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda o artigo 73, item 7 da Lei Eleitoral. Relativamente ao IDEB, os dados coletados indicam que o município apresentou no exercício 2009 a 2011 um crescimento no investimento per capita de 2.962 para 3.959. No mesmo período, uma estagnação do IDEB de 5,5, que se iguala à meta projetada do exercício. Voto, pois, pela emissão de parecer favorável, com ressalvas e advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Item 84, em exame, embargos de declaração opostos pelo ex-prefeito de Garapava, Francisco Tadeu Molina, em face da decisão desta Câmara que negou o provimento a recurso ordinário, por meio do qual pretendia ver reformado o julgamento de irregularidade das contas do Fundo Municipal de Seguridade Social de Garapava de 2006, além da imposição de multa ao responsável de sem o FESP. Sem preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O relator conhecido. No mérito, a decisão recorrida não se ressente de obscuridade, dúvida ou contradição ou omissão, razão pela qual voto pela rejeição dos embargos.
Em discussão, votação aprovada. O item 85 trata de recurso ordinário interposto pelo Instituto de Previdência e Servidores Públicos Municipais de Hortolândia, Ortoprev, em face da sentença que julgou irregulares as contas da entidade de exercício 2006, tendo em vista desacertos referentes à comprovação dos adiantamentos concedidos à contratação de cálculo atuarial mensal, à sobreposição de objeto em cláusulas contratuais com 2 prestadores de serviços e a locação de imóvel em valor acima da avaliação de mercado. Unidade jurídica TJ manifestou-se pelo provimento e a chefia, o órgão e o SDG pelo desprovimento do apelo. Foi proferida sustentação oral na sessão de 18 de fevereiro passado. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, meu voto diverge da orientação majoritária. No tocante aos adiantamentos concedidos, a origem esclareceu que não houve adulteração das 2 notas fiscais questionadas, apresentando inclusive cópia da original de uma delas. Considerando os argumentos apresentados, bem como o valor irrisório das despesas realizadas, ou seja, R$ 120,00 e R$ 134,26, entendo que esta questão pode ser relevada. A defesa também logrou demonstrar que, ainda que tratando de ambos os contratos destacados pela fiscalização de questões ligadas à matéria previdenciária, possuem objetos distintos. Por fim, no tocante à locação do prédio da entidade, também restou demonstrado que o seu valor não ultrapassou o de mercado. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso para o fim de serem julgadas regulares as contas da Ortoprev de 2006. Em discussão, votação aprovada. Item 86, trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Avaré, em face da sentença que julgou irregular a licitação e contrato celebrado pela Atlântica Construções, Comércio e Serviços Limitadas e aplicou uma multa de 1.000 UFESPs ao então prefeito. O juízo de irregularidade fundamentou-se na limitação da visita técnica de apenas 2 dias, a exigência de prova de qualificação técnica sem indicação de quantitativos e das parcelas de maior relevância, indicando que a comprovação seria de 100% do objeto licitado. Na restritividade da competição, evidenciada pelo fato de 15 empresas terem adquirido o edital, enquanto 6 licitantes participaram do certame, dos quais 3 foram inabilitadas. No fato de 2 das 3 empresas terem sido inabilitadas sem previsão legal. Instrução desfavorável, em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as indevidas exigências acabaram por reduzir a competitividade do certame. No que concerne à aplicação da multa, entretanto, entendo que não restou caracterizada na prática atos dolosos ou de má-fé, pelo que me parece excessiva a dosimetria consignada na decisão singular. Assim, voto pelo provimento parcial do recurso, tão somente para reduzir a multa aplicada de 1.000 ao responsável para 200 UFESPs, mantida no mais a decisão impugnada. Em discussão. Contrato de R$ 767.000. Em discussão. Votação aprovada. Item 87. Em exame, recurso ordinário interposto por José Luiz Rodrigues, ex-prefeito de Aparecida, em face da sentença que julgou ilegais as admissões temporárias de 52 professores e lhe aplicou multa de 300 UFESPs. Instrução unânime pelo desprovimento do apelo. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, julgo também que as razões apresentadas não afastaram os fundamentos da decisão recorrida. Entretanto, considerando que as contratações temporárias destinaram-se exclusivamente ao atendimento da área da educação, entendo que a pena pecuniária a aplicar na sentença singular pode ser abrandada. Assim, voto pelo provimento parcial do recurso,
tão somente para reduzir a multa aplicada ao responsável para 160 UFESPs, mantida no mais a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. Também com anuência de Vossa Excelência, relato em conjunto os itens 88 e 89. Ok. O item 88 trata de recurso ordinário formulado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes em face da sentença que determinou o envio de cópias de autos ao Ministério Público do Estado em virtude do descumprimento de determinação deste tribunal, já que deixou a Prefeitura de apurar as responsabilidades em face do julgamento irregular de licitação e contrato celebrado com a empresa Ipiranga Asfalto S.A. O item 89 cuida de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Instância Balneária de Peruíbe, diante da decisão que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Terezinha Rodrigues Calil, por não se tratar de despesas relativas à entidade beneficiária, e aplicou multa ao ex-prefeito de 200 UFESPs. Relatórios individualizados já disponibilizados a Vossas Excelências. Em preliminar, recursos tempestivos. Voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Voto, pois, pelo desprovimento dos apelos. Em discussão, votação aprovada. Item 90, em exame, recurso ordinário interposto por Antônio de Jesus Oliveira Júnior, servidor da Prefeitura de Boituva, em face da decisão que julgou ilegal o ato de admissão em 2009 como bombeiro municipal, negando-lhe registro. Para tanto, censurou o acúmulo ilegal de cargos públicos pelo servidor, tendo em vista que, quando de sua admissão pela Prefeitura de Boituva, em 4/5/2009, já exercia a função de motorista na Prefeitura de Taubaté, desde 16/4/2008. Instrução dividida, a TJ pelo conhecimento e provimento e SDG pelo conhecimento e desprovimento. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. Muito embora não seja aplicado ao caso por tratar de regimes jurídicos de servidores públicos civis da União, a Lei Federal 8.112 de 90 traça, a propósito, contornos para ajudar a solução do assunto. De acordo com seu artigo 133, detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos públicos, deverá ser o servidor notificado para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência. Estabelece ainda que a opção pelo servidor até o último dia de prazo para a defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. Os autos indicam que o servidor, logo que noticiado da indevida acumulação, comprovou sua exoneração do cargo que ocupava na Prefeitura de Tatuí, pelo que reconheço na boa companhia da SDG, que agiu de boa-fé, como tal, solucionou a questão até então considerada ilícita. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso para fim de reformar a decisão atacada e determinar o registro do ato de admissão em exame. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Não há mais processo na pauta. Consulto o doutor Rafael Demarque sobre eventual interesse processual em alguns dos itens hoje aqui decididos. Não, Excelência, mas eu gostaria de aproveitar o momento de parabenizar o elevado nível dos debates hoje aqui na Casa a respeito dos cargos em comissão nas câmaras e informar que o Ministério Público, dentro dos limites das competências dele, das possibilidades, ele tem remetido ao Ministério Público Estadual para que o Procurador-Geral de Justiça ingresse com a ação declaratória de inconstitucionalidade desses cargos. Eu ouso dizer que, dos casos já julgados, creio que 95% dos casos levados a julgamento têm tido a declaração de ilegalidade dos cargos. Mas é um processo muito no pequeno caso, e se